Olá, boa tarde a todos. Eu saúdo todos com a graça e a paz, amém. Eu me chamo Micael, eu sou estudante de teologia no Seminário Teológico Batista no Tocantins, na cidade de Araguaína. Hoje estou pastoreando a Igreja Batista Betel, em Brejo Grande do Araguaia, no estado do Pará. Os irmãos, infelizmente, tivemos que suspender as nossas atividades na igreja local, onde a igreja se reúne para então prestar culto a Deus. Nós somos muito felizes porque nós precisamos prestar culto em todo lugar, na nossa casa. Logo, nós somos a igreja de Deus, então precisamos prestar culto a Deus também no nosso lar, né, através da oração, da leitura da palavra, de louvores que de fato cantem a glória de Deus. E é muito, mas muito importante que nesse momento a igreja ela esteja de fato mantendo seu padrão de igreja, né? É o momento mais importante para que a igreja prove que de fato é a igreja de Deus, na busca de aproximar-se ainda mais de Deus. Não estou dizendo que a igreja estava afastada, estou dizendo que a igreja precisa ainda mais se aproximar de Deus. Então eu trago essa tarde, né, no final dessa tarde, um texto para a nossa meditação que se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 17, que diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Senhor, graças te damos, Senhor Deus, por mais este dia. Pai Santo, nós somos gratos por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Ainda que nós não merecemos, Senhor Deus, o Senhor fez coisas grandiosas e ainda faz coisas grandiosas. Que nós possamos, Senhor Deus, voltar os nossos corações a Ti, arrependidos, Senhor Deus, verdadeiramente. A ponto de voltar, Senhor Deus, não apenas neste tempo de tribulação, Senhor Deus, mas para todo sempre, Pai. Para glorificar, Senhor Deus, ao Teu santo nome. Fale conosco, Senhor Deus, essa tarde. Ó, Senhor Deus, e nos leve, Senhor Deus, cada vez mais a nos aproximar de Ti. Ó Senhor, nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, mas o Teu Santo Espírito nos auxilia, Senhor Deus, e nos aproxima cada vez mais de Ti. Por isso nós clamamos e Te pedimos e Te rogamos, não por mim, mas no nome santo de Jesus. Amém. Para, então, este versículo, trago, então, o tema, o efeito da glória em meio às tribulações. Tanto crente como não crente, tanto alguém que é confessional como não confessional, essas pessoas vão passar por tribulações e estão passando por tribulações. Essa pandemia do coronavírus, ela não tem escolhido pessoas, ou a cor, ela não escolhe idioma, se essa pessoa é religiosa ou não, se essa pessoa é crente ou não. Ela não está, então, escolhendo qual pessoa, ela está acatando tudo. Mas graças a Deus nós temos a palavra do Senhor e nós vamos meditar na palavra do Senhor essa noite e que nós possamos ser confortados. Claro, que o maior conforto vai ter a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus vai ter e vai encontrar esse conforto. Eu espero que nós venhamos de todo o coração, né, entendermos isso tudo e amarmos a palavra de Deus cada vez mais, tanto a sua palavra como toda a sua verdade, porque ela é de Deus, ela é verdadeira e é absoluta. Então, é correto dizer que nós estamos passando por problemas, ainda que sejamos líderes de igreja, irmãos de igreja, tanto essas pessoas como aqueles que não têm religião nenhuma vão passar pelos mesmos problemas e estão passando pelos mesmos problemas. Mas há uma diferença muito grande, do qual é esse ponto do qual nós vamos meditar essa tarde. Primeiro, porque para o povo de Deus a grande tribulação é leve e momentânea. Por mais que soframos dificuldades, perseguições, tribulações, ainda assim tudo isso é leve e momentâneo. Isso é apontado para a igreja. A igreja tem esse momento de dificuldade leve e momentâneo. Mas isso não significa que nós encontramos isso em nós mesmos.
nas nossas vontades, nas nossas forças, nos nossos membros, ou seja lá, em qualquer parte que possa existir em nós mesmos, em nossa carne. Isso não significa que sejamos nós, mas Cristo Jesus. Né? Então essas dificuldades, esses problemas, essas tribulações, ela é leve e momentânea porque Cristo torna isso leve e momentâneo. O cristão ele tem consciência de que por mais que ele morra por qualquer tribulação, por qualquer dificuldade, a sua morte não é resultado para a morte, mas para a vida. Enquanto para o não cristão, a não confessional, a sua morte é resultado para a morte, não para a vida. Porque a vida está em Cristo. E se alguém está sem Cristo, essa pessoa não pode ter vida depois de sua morte, porque a vida depois da morte só existe em Cristo Jesus. E essa vida é para toda a eternidade, do qual nós vamos entender mais à frente. O Senhor Jesus convida então a sua igreja para se aproximar dele, convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a igreja de Deus tem que ter ciência disso. O convite é para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, que está passando por dificuldades, passando por problemas. Os dias têm sido difíceis. As pessoas têm saído para trabalhar, volta para o seu lar, o tempo é curto para a família. E então o Senhor convida para que então possamos encontrar um fardo que é bastante leve. Por isso o nosso texto ele vai dizer que é leve e momentâneo. Qualquer dificuldade com Cristo ela é leve e momentânea, porque Cristo faz disso leve e momentâneo. Segundo, porque as tribulações para o povo de Deus produzem um efeito inverso. O nosso texto mostra claramente isso. Depois que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação com Cristo Jesus, ela se torna leve e momentânea, ela produz para nós, porque estamos em Cristo, né, peso de glória. Não é que nós há um peso de glória, mas em Cristo há um peso de glória. Ele é a nossa glória. Nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, nós devemos gloriar no sacrifício de Cristo, nós devemos nos gloriar na expiação que Cristo fez pelo seu povo. E nós, como pessoas que confessou o Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas, verdadeiramente, porque pode haver pessoas que confessaram o Senhor Jesus, mas não confessaram verdadeiramente. Isso não estou dizendo, eu não estou apontando para quem confessou e quem não confessou, mas aqueles que confessou verdadeiramente, esse fardo ele é leve e é momentâneo nessas tribulações. Ela é leve e momentânea e ela tem um peso de glória, porque esse peso de glória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convido a abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, o versículo 2 e 3, que então nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria do passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, esse peso de glória, essas tribulações, essas dificuldades, ela deve aperfeiçoar em nós perseverança. Ela deve aperfeiçoar a nossa fé. Ela trabalha para que a nossa fé seja cada vez maior. Essas dificuldades trabalham para que a nossa fé ela seja cada vez maior. E não para que a nossa fé ela venha desfalecer, para que a nossa fé venha morrer de alguma forma, mas que nós possamos a cada dia ter uma fé aumentada. A nossa fé ela deve ser confirmada através das nossas provações. Né? Algumas pessoas talvez tenham entrado em desespero. Né? Espero que não tenha entrado em desespero por conta de tudo isso que está acontecendo. Porque ao mesmo tempo, se ela é leve e momentânea e o peso é de glória, então nós já entendemos que se morrer,
esse peso de glória tem um efeito de morte para a vida e não morte para a morte. Então precisamos ter ciência disso, estarmos conscientes disso. Também no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, os nossos sofrimentos, ele traz um efeito inverso, esse efeito é de glória. Se sofremos com Cristo, também seremos glorificados com Cristo. O efeito de morte é para a vida e não para a morte. Nós precisamos ter essa convicção. Isto se somos de fato cristãos, arrependidos, nascidos de novo, regenerados, e que possuímos essa fé chamada de fé salvífica. Se possuímos essa fé salvífica, então devemos ter perfeita segurança naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, aqueles que confessaram o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos convida a participar dos sofrimentos. O apóstolo Paulo, então, vai fazer isso na sua segunda carta a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 3. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo convida a igreja a fazer isso, a igreja do Senhor Jesus a fazer isso, a participar dos mesmos sofrimentos, das mesmas dores, das mesmas perseguições. As igrejas estão suspendendo os seus trabalhos. Isso não tem nada a ver com a fé do cristão. A suspensão não tem sido para que as pessoas, na proposta de abandonar a fé, mas simplesmente na questão de saúde, né? E quando se trata da questão de saúde, e temos então duas leis, a lei civil, né, e a lei divina, então nós precisamos obedecer essas duas leis. Elas não podem então ser feridas neste ponto, até porque elas estão conjugadas ali. Elas estão conjugadas, e neste momento ela está mais conjugada ainda, porque não tem nada a ver com o abandono da fé, mas simplesmente por questões de saúde. As mesmas questões de saúde. No versículo 1, aí da segunda carta de Paulo a Timóteo ainda, no capítulo 2, versículo 1, diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, é nele que nós devemos ser fortificados. Essas coisas não devem, então, abalar a nossa fé ou macular a nossa fé, né? Até porque nossa fé ela deve estar firmada unicamente no Senhor Jesus. Então, não sendo uma opção de abandonar a fé, não há problema nenhum com relação a isso. Na verdade, é o momento em que o povo de Deus faz uma demonstração de amor e de verdadeira convenção quando ele sai do local de adoração, porque entende que o local de adoração é na igreja, parece que é esse o entendimento, e não em outro lugar. Mas a sua casa é um local de adoração, é um local de oração, é um local de prestar culto a Deus, seja na leitura, seja na oração, seja no louvor, seja nas suas devocional. Isso é para a glória de Deus. É a forma de prestar culto a Deus. Isso fora do local de adoração do qual nós temos temos em vista a igreja local, mas nós somos a igreja de Deus. E voltando para o ponto de que nós estamos debaixo da lei civil e da lei divina, e que obedecendo à lei civil nós não estamos ferindo a lei divina, nós vamos ver então Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, quando nós recebemos das autoridades
né, a proibição de abrir o templo, neste momento, acredito que não foi para dizer você deve negar a sua fé, não foi isso que foi colocado, mas você deve suspender as atividades por causa de sua saúde. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Isso tem muito mais a ver com a questão de saúde. E nós podemos provar nossa fé também no nosso lar. Na verdade, acredito até que nós vamos provar muito mais agora, se é que tem fé, em nosso lar, para que não fique uma coisa que só é mostrada publicamente, né? Não somente no local onde você é visto, mas no local onde você também não é visto. E por último, em terceiro lugar, o peso de glória está acima de toda comparação. Então, está acima de todo problema, está acima de toda dificuldade, está acima de toda provação, né? O resultado das tribulações passadas, do qual o povo de Deus tem que passar, o resultado é glorioso, ele está acima de toda comparação. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos, capítulo 8, o versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, não há nada que se compare, não há tribulação, não há dificuldade, não há absolutamente nada que seja comparado à glória a ser revelada em nós. Em quem? Ele fala em nós, em quem? A igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que confessaram o Senhor Jesus. Este é do qual o apóstolo Paulo inclui ali como nós no plural. Nós não pode ser comparada, né? Não pode ser comparada com a glória a ser revelada em nós. Nós como igreja, nós como pessoas aceitas por Deus, salvas por Deus. E também no livro de Tiago, mais uma vez no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, obedecer à vontade de Deus, inclusive à lei, é obedecer à vontade de Deus. Nós não separamos a lei civil com a lei divina. Porque se na lei do qual nós encontramos em Romanos 13, versículo 1, é que nós devemos obedecer às autoridades superiores, a primeira coisa que está embasada ali é a vontade de Deus. Então, ainda assim, nós estamos em conformidade com a lei divina, né? E nós provamos amor para com Deus quando nós, então, obedecemos os seus mandamentos, né? Nós obedecemos os seus mandamentos. E o peso dessa obediência traz bem-aventurança a quem? Ao homem que suportar com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovada, receberá a coroa da vida. O peso não é de morte, mas de vida e vida eterna. O mundo não conheceu ao Senhor Jesus. O Senhor veio para os seus e os seus não, então os conheceu. Não quiseram e não tiveram o olhar voltado para o Senhor Jesus. Então, para aqueles que foi possível olhar para o Senhor, que depositaram a sua fé, claro que a fé não é algo que é gerado em nós, é algo que Deus dá de acordo com a sua boa vontade, porque é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Então, esse povo ele deve então permanecer nessa mesma ciência, neste mesmo propósito de que nós receberemos uma coroa de vida, seremos glorificados em Cristo Jesus por causa dos mesmos sofrimentos, os mesmos sofrimentos que o Senhor Jesus nos capacita, o Espírito Santo nos capacita a termos juntamente com Ele, né? Nós não queríamos e não queremos conseguir sofrer as tribulações, as dificuldades, se não formos então incorporados pelo Santo Espírito. Se Ele não nos ensinar, não nos ajudar, não nos auxiliar, então nós iremos negar a nossa fé. Nós não iremos suportar as tribulações, as dificuldades. Mas o Espírito Santo nos possibilita a
a permanecer firmes e fiéis naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E nós iremos conseguir, porque Ele, quem começou a boa obra, irá concluir até o dia de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.